Olá, tudo bem? Nesse vídeo de Excel básico, nós vamos ver as operações matemáticas, adição, subtração, divisão, multiplicação e a função soma, além de ver endereços relativos e endereços absolutos. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Eu vou usar essa planilha. Se você quiser baixar para acompanhar, o link do download vai estar na descrição desse vídeo. É uma planilha que tem uma relação de produtos, as quantidades, o unitário, e aí nós vamos fazer algumas fórmulas. Então vamos fazer a primeira fórmula. Aqui no valor, nós vamos multiplicar a quantidade vezes o unitário. Então, eu coloco o cursor na célula que vai receber o resultado. É aqui que vai ser construída a fórmula. Começo com o sinal de igual, vou até a quantidade, aí ficou C5, porque esse 15 está na célula da coluna C, na linha 5, C5. Vezes, o vezes, a multiplicação é esse sinal asterisco. Aí o vezes o quê? Vezes o unitário. Então é C5 vezes D5, é a quantidade vezes o unitário. Enter. Deu 162,45. Aí aqui é a mesma coisa, é 12 vezes 16,50. E aqui também 26 vezes 7,23. Eu não vou fazer novamente a mesma fórmula. Eu vou pôr o mouse aqui, veja que está com uma cruz branca. Quando eu coloco o mouse aqui, ele fica uma cruz preta. Eu vou clicar, botão do mouse, e vou segurar e arrastar, sem soltar o clique. Aí ele já fez. Esse vezes esse deu esse. Esse vezes esse, e assim por diante. O que foi que aconteceu aqui? Então, quando eu faço assim e arrasto, ele faz uma cópia da fórmula de cima para baixo. Aqui estava C5 vezes D5. Aqui já ficou C6 vezes D6, porque está na linha 6. Se eu for aqui, C7 vezes D7, porque está na linha 7. Então, quando eu copio uma fórmula, ele faz o ajuste automático em relação à posição que eu copiei. Aqui eu estava na linha 5 e era C5. Essa linha está uma para baixo, então, em vez de ser C5, vai ser C6. Essa estava duas para baixo, C7, e assim por diante. Então, essa cópia é uma cópia com o endereço relativo. Endereço relativo é aquele que modifica durante a cópia. Agora aqui, ó, é o IPI. Então, o IPI vai ser 5%. Eu vou aqui e digitar assim, 5%. Então, o IPI, ele é esse valor vezes esse daqui. Aí, aqui nessa célula, é esse valor vezes esse daqui. Observa que essa célula não pode variar, ela tem que ficar fixa. Então, eu vou fazer assim, ó, igual... a multiplicação é o asterisco, esse daqui. O que acontece se eu copiar esta fórmula, E5 vezes C2, para baixo? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui. Aqui era E5, eu copiei para baixo, uma célula para baixo, aumentou 1 na linha, ficou E6. A mesma coisa aconteceu com o C2. Eu copiei uma para baixo, o C2 modificou para C3. Aqui embaixo para C4 e assim por diante. Por quê? Porque esses endereços na fórmula, eles estão relativos. Só que esse endereço do IPI não pode variar. Ele tem que ser fixo. Então, ele tem que ser absoluto. Então, eu vou clicar aqui o mouse, ó, entre o nome da coluna e a linha que eu quero deixar como absoluto e vou pressionar a tecla F4.
Aí o Excel coloca um cifrão antes do C e antes do 2, antes da coluna e antes da linha. Eu vou pressionar o Enter, vou fazer a cópia novamente e veja que aqui ele é C2, aqui ele é C2, aqui ele é C2. Ele não vai variar, porque esse endereço é absoluto. Eu poderia ter colocado apenas a linha como absoluta e deixar a coluna variar. Por quê? Porque a coluna está sendo sempre a mesma. É sempre na coluna F. Eu não estou mudando de coluna. Mas para simplificar, eu vou deixar assim mesmo. Sempre que você quiser que uma célula fique fixa, você tem que colocar a referência absoluta. Veja que essa parte da fórmula, ela ficou relativa, o E5. Ficou E6, E7, E8 e assim por diante. Então, o Excel, ele tem dois tipos de cópias. Na verdade, ele tem três. É o endereço relativo, com endereço absoluto e endereço misto. Aqui é uma fórmula com endereço misto. Uma parte é relativo e uma parte é absoluto. Agora aqui o valor do item é a soma do valor mais o IPI. Então vamos fazer essa fórmula. Sempre começo com igual. Posso começar de outras maneiras, mas é sempre um símbolo matemático. Mas por padrão, o mais usual é começar com igual. Eu vou pegar o valor do produto mais o valor do IPI. Então aqui ficou uma fórmula também, ó. E5, que é esse aqui, E5, mais F5, que é esse do lado, aqui é a coluna F. Vou fazer a cópia para esses daqui. Então aqui, ó, ficou E5, F5, e aqui ficou E6, F6. Ele foi se ajustando conforme eu copiei. Então, esse daqui é a soma, esse daqui é a multiplicação e esse também é multiplicação. Agora, eu quero somar esses totais aqui, ó. Esse total e esse total. Somar isso aqui. Eu posso fazer assim, ó. Igual, esse, mais esse, mais esse. Mas imagine que aqui tivesse 50, 100. Vai ser complicado fazer dessa forma, né? Então, o Excel tem uma função chamada soma. Eu começo sempre, por ser uma fórmula com o sinal de igual, o nome da função e abro parênteses. Clico aqui no primeiro e seleciono todos. Posso clicar dessa maneira que eu fiz, cliquei no primeiro e arrastei até o último. Ou eu posso clicar no primeiro e soltar o botão do mouse. Segurar a tecla Shift e depois clicar no último. É a mesma coisa. Ele marcou aqui, ó, de E5 a E11. De 5 a 11. Na mesma coluna E. Então, ele vai somar uma faixa de células. Então, é E5, 2 pontos, E11. Ele vai fechar o parênteses. Automaticamente ele fecha. Você pode fechar manualmente também. Ó. Tá vendo aqui? Então, aqui dentro, não tem 1593,94. Tem essa fórmula. Do mesmo modo que aqui não tem 162,45. Ele tem essa fórmula. Aí, vou copiar para cá. Ó. Tem que fazer a setinha preta. Cliquei e arrastei. Aqui, ó, estava somando E5 a E11. Era a coluna E que estava somando. Quando eu copiei para a direita, então deslocou uma coluna para a direita. Então, ele ajustou a fórmula. Ó. De E, ele foi para F. E aqui, de E, ele foi para G, porque foram duas. E, F, G. Novamente, a cópia com endereços relativos. Agora aqui, eu quero dar um desconto, eu vou pôr aqui 7%, sobre o valor total do pedido. Qual é o valor desse desconto? Vou colocar o valor do desconto aqui. Então, aqui na célula que vai receber a fórmula, começo sempre nela, igual,
o valor total do pedido vezes o percentual do desconto. Então, ele vai ter um desconto de 117,15. Então, qual é o valor que ele tem que pagar? Aqui mais uma fórmula, igual, esse é o valor do pedido, menos, agora foi uma subtração, é o sinal de menos mesmo, padrão, menos o desconto. Tudo isso daqui são fórmulas, ó. O que está aqui dentro é essa fórmula, é G13, que é o valor total do pedido, menos G15, que é o valor do desconto. E o próprio valor do desconto já é uma fórmula. E o total do pedido também é uma fórmula. Agora, ele quer pagar em parcelas. Então, vou pôr aqui 2 parcelas. Então, qual é o valor de cada parcela? Igual o a pagar dividido. Dividido é essa barra normal. Dividido por 2. Na verdade, ele não está dividindo por 2, ele está dividindo pelo conteúdo dessa célula. Aqui, ó, G17 dividido por F19. F19 é essa célula aqui. F19, está na coluna F, na linha 19. Então, deu 2 parcelas de 778,24, que vai dar os 1.556,48. Mas para que fazer tanta fórmula? Eu não podia colocar o valor direto aqui? Fazer essa conta manualmente e colocar o valor direto? Podia. Mas qual é a vantagem de eu usar fórmulas e não digitar diretamente os valores finais? Veja aqui na quantidade. Observe o total do pedido, os descontos, todos os valores, ó. Daqui para cá, ó, é tudo fórmula. Eu vou mudar aqui de 15 para 30. Observa quando eu der o Enter. Todos os valores foram recalculados com essa mudança. Podia ter mudado aqui, ou podia ter mudado aqui, em qualquer um deles, ou mudado aqui. Podia ter mudado o desconto, desconto de 10%. Observa aqui, ó, agora vai mudar daqui para baixo. Então, essa é a vantagem de você ter fórmulas. Você faz uma vez e os valores que não são fórmulas podem ser alterados e as fórmulas são ajustadas automaticamente. Então, nós temos as 4 operações aqui, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E temos também a função soma, que soma uma faixa de células. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.